O conceito dos 7 anjos que assistem diante de Deus, denominado os 7 primeiros ou os 7 arcanjos, é encontrado em algumas obras da literatura judaica antiga. O próprio termo arcanjo não é encontrado na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. E no Novo Testamento grego, o termo arcanjo é citado apenas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e na Epístola de Judas, versículo 9, onde é aplicado para Miguel, que em Daniel capítulo 10, versículo 13, é chamado de um dos primeiros chefes, ou o grande príncipe. Na Septuaginta, isso é traduzido como o grande anjo. Esta ideia dos 7 anjos que assistem diante de Deus é mais explicitamente declarada no livro deuterocanônico de Tobias, quando Rafael se revela declarando: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão na gloriosa presença do Senhor, prontos para servi-lo. Tobias, capítulo 12, versículo 15. Os anjos mencionados pelo nome na Bíblia protestante que têm diretrizes especiais da parte de Deus são Miguel e Gabriel. Hoje, o relato mais antigo que temos desta tradição é oriundo do livro de 1 Enoque, sendo atestado o seu papiro mais antigo, cerca de 200 anos antes de Cristo. Nele encontramos os nomes dos 7 anjos e suas atribuições celestes. Segundo estudiosos, estes anjos, com seus respectivos nomes, entraram na tradição judaica durante o cativeiro babilônico. Folclore e cosmologia babilônica. Esta tradição judaica reflete uma das primeiras crenças mesopotâmicas sobre a influência dualística do zoroastrismo, centrada em representações antropomórficas e zoomórficas de estrelas, planetas e constelações. Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje iremos analisar um dos versículos que se encontra no livro do Apocalipse, ou melhor dizendo, 12 versículos do capítulo 8, que trazem uma tradição acerca dos 7 anjos que estão diante de Deus. Alguns vão dizer 7 arcanjos, ou os 7 primeiros anjos criados. Mas de fato, o livro do Apocalipse traz esta tradição que é anterior à própria composição do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, versículos 2 e 6 irão dizer assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 6 irá dizer: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Essa tradição de anjos que estão diante de Deus, anjos que estão perante o Senhor ou que assistem diante de Deus, ela também existe em outro livro do Novo Testamento, especificamente o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 19, quando o anjo Gabriel está respondendo a Zacarias, pai de João Batista. Então, vai dizer assim o versículo bíblico. Lucas 1,19. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então ele confirma
que assisto diante de Deus. Só que esta tradição, apesar de conter no livro do Apocalipse e também conter no Evangelho segundo escreveu Lucas, que são livros canônicos para a cristandade protestante, ela vem de livros apócrifos, tidos apócrifos assim para os protestantes. O primeiro livro que eu quero citar é o livro deuterocanônico de Tobias, capítulo 12, versículo 15, livro que compõe o Antigo Testamento da Igreja Católica, o livro canônico para o catolicismo e também alguns outros ramos da cristandade. Então, no livro de Tobias, que é mais antigo do que os livros do Novo Testamento, diz assim, Tobias 12, 15. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que assisto diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. Então, no livro de Tobias, claramente, nós identificamos essa tradição e principalmente porque ele é bem específico. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos santos que assistimos diante da claridade do Senhor. Então essa tradição ela já existia. Então Lucas só está tomando empréstimo dessa tradição e o livro do Apocalipse também está tomando empréstimo desta tradição. Mas você vai dizer assim, ora, mas o livro de Tobias é um apócrifo para nós protestantes, logo não podemos tomá-lo por válido. Mas calma aí, ele foi escrito antes do Apocalipse e ele foi escrito antes do Evangelho segundo escreveu Lucas. E também nós temos o livro de 1 Enoque, Enoque etíope, escrito cerca de 200 anos antes de Cristo, ou 200 anos antes da Era Comum, aonde o nome desses 2 anjos são mencionados como os anjos que estão diante do Senhor. Está no chamado Livro dos Sentinelas, 1 Enoque, capítulo 20, versículos 1 a 8. E constantemente, eu estou pegando aqui só um trecho, mas constantemente no livro de Enoque são demonstrados esses anjos perante o Senhor, recebendo ordens diretas de Deus. Constantemente isso é demonstrado. Então vamos lá. 1 Enoque, capítulo 20, versículos 1 a 8. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre o espírito dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. E toda a tradição apocalíptica, toda a tradição apócrifa vai trazer outros anjos, como Fanuel, outros nomes também de anjos, que estão ali, vamos dizer, nesse entorno histórico angélico, tá bom? Mas estão aqui o nome dos 7 anjos, alguns livros escritos posteriormente, 1 Enoque, irão divergir um pouco, por exemplo, ali na questão de Remiel ou Jeremiel, mas no contexto geral,
Primeiro Enoque é uma das primeiras fontes que nós temos trazendo esta tradição, tá bom? E aí nós temos aqui o significado dos nomes dos 7 anjos que estão perante o Senhor, os quais têm as 7 trombetas, que são chamados de arcanjos, arquianjos, né? Príncipe, principais, primeiros, ok? Princípio, primeiros anjos. E aí gerou esse nome arcanjo, aí que na teologia cristã já virou uma categoria superior de anjos, mas não, é só primeiros anjos, príncipes, é só isso só, os primeiros. Então você tem Uriel, que significa luz, ou chama de El, ou El é a minha luz, chama. Rafael, que é o cura de El cura, curado de El. Raguel, ou Raguel, companheiro, sócio, amigo de El. Miguel, quem é semelhante a El. Suriel, rocha de El, ou El é a minha rocha. Gabriel, homem guerreiro, ou soldado de El. E Remiel, que significa clemência, misericórdia de El. Não confundir com Ramiel, que está na lista também no livro de Enoque dos anjos caídos. E Ramiel significa trovão, ok? Esse aqui é o Remiel, tá? Clemência ou misericórdia de El. E aí, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez nós demonstramos que o livro do Apocalipse, ele remonta a outras tradições apocalípticas. Então, não temos em si um livro ou uma literatura que ela não tenha inspiração em outras fontes. Fontes pagãs, como nós já demonstramos com os oráculos sibilinos, e fontes apócrifas, como estamos demonstrando através do livro de 1 Enoque e também agora de uma tradição que também é vista no livro de Tobias, um livro deuterocanônico, um livro da Bíblia Católica do Antigo Testamento, que para muitos protestantes é um apócrifo, ok? Fique ligado no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia, muitas outras verdades estão para surgir aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.